Mas o chamado debate nacional, ele vai enfraquecendo, empobrecendo, até o ponto onde você vê opiniões assim que eu quase caio de costas quando eu leio isso, né? Eu estava lendo o tal do Leandro Narlock, né? Que diz assim, não, o pessoal está falando mal desses haitianos, senegaleses, etc. Eles dizem que eles são a escória, mas ainda algumas gerações atrás a escória era os alemães, japoneses e italianos. Dá impressão, porque são imigrantes, então o preconceito entre imigrantes. O cara está raciocinando a partir de uma similitude entre palavras. Mas, imigrante, escória. Imigrante, escória. Se é imigrante, se chama de escória. Bom, acontece que os japoneses, italianos e alemães nunca foram chamados como escória. Ao contrário, eles foram chamados, sobretudo, se no começo do século, seja depois, pelo governo de Getúlio Vargas, porque eles iam aumentar o nível, elevar o nível técnico da nossa população, meu Deus do céu. E eles traziam toda a tecnologia. Eu vi isso com meus 2 olhos. Quando eu participei do recenseamento escolar no sul do estado de São Paulo, a gente só via por toda parte miséria. Eu contei para vocês do casal, é um sujeito branco, uma mulher preta, tinham lá os filhos, e o filho não tinha nem nome. Eles nem perdido no mato, né? Era o que? Tatu-bola, minhoca? Não, é um cidadão brasileiro, pô, 8 anos de idade não tinha nome ainda. Quer dizer, era esta miséria, uma miséria humana indescritível, não era miséria, não era fome eles não passavam, eles pescavam, até que comiam bem, estavam bem saudáveis e tal. Mas era a miséria da total falta de recursos para agir no mundo. Né? E depois de vários dias no mato, vendo aqueles caiçara tudo ferrado, né? Tudo de pé no chão, cheio de bicho de pé, né? Sem entender nada, perdido no mato mesmo, perdido no espaço. De repente encontramos um castelo de madeira, onde o imigrante japonês abrigava uma família de 40 membros, e onde nos ofereceu um jantar pantagruélico ali. Também tem um outro episódio, foi contado pelo coronel Gustavo Borges. A aeronáutica achava que os pilotos tinham que tomar muito suco de laranja por causa da visão, né? Para melhorar a visão. Então eles tinham lá um terreno, e eles dividiram o terreno em 8 pedaços, e venderam para os plantadores. 7 dos plantadores brasileiros logo desistiram. Mas o 8º plantador, que era um japonês, a produção dele supria a dos outros 7, e ainda sobrava para ele vender. Quer dizer, ele entregava para a aeronáutica, o que a aeronáutica tinha combinado com ele, ainda sobrava e ele fazia um comércio paralelo. Só que você ia no terreno dele, está 24 horas o trator funcionando. Quando não era ele, era a mulher, quando era a mulher, era o filho. Então, você vê, capacidade de ação técnica, profissional desses imigrantes, italianos, alemães e japoneses, era um negócio prodigioso. E isso veio para ajudar o Brasil. Eles não vieram para traficar tóxico. Eles não vieram para entrar em programa assistencial do governo. Eles vieram para trabalhar e para ensinar os brasileiros a trabalhar. Quanta gente, né, não foi civilizado por alemão, né? Eu, assim, o meu primeiro emprego foi com o alemão, o Sr. Karl-Heinz Lochmann. Me ensinou um bocado de coisa, né? Segundo emprego foi com uma família de judeus russos. Também me ensinaram um bocado de coisa. Então, esta gente, russo, judeu, alemão, japonês, veio para civilizar o Brasil. Né? Não veio para ficar se arrastando na rua cheio de cocaína na cabeça, para cometer crime e entrar nos projetos assistenciais do governo. Então, o paralelo que o sujeito faz é inteiramente verbal. Enquanto paralelo verbal parece que está certo. Se o sujeito é imigrante, você chama de escória. Então hoje são os haitianos, senegaleses, ontem era o japonês, o italiano. Digo, mas como é possível o nego escrever sobre uma coisa da qual ele ignora tudo? Tudo. É o Narloch, imigrante também.
De onde é Narlock? Né? Esse é alemão, é. Então, olha, você veja aqui, nas obras do Oswald de Andrade tem uma cena, acho que é do Marco Zero, né, que está lá numa escola do interior, né, então está aqueles caipira, aqueles capial, aqueles filhos dos capial, né, tudo magrinho, passando mal, e um dia um deles desmaia, né, e daí desmaia de fome, né? E daí tem um coleguinha japonês, fala assim, japonês trajeranche. Digo, olha, é isso aí, o Brasil era isso aí, você está entendendo? Quer dizer, o japonês, o alemão, o judeu, então, era elite. E eles foram, a imigração foi aberta a eles para isto, né? Para que eles fizessem o bem à terra onde estavam vivendo. E fizeram um bem extraordinário. Você vê, o que é o nosso agronegócio hoje, que é o que sustenta o país? São filhos honestos de imigrantes alemão e italiano que estavam no sul, e daí tinha essa zona no centro do país, que foi inicialmente do MST, o MST não conseguiu fazer nada, estragou tudo, daí decidiu vender. E os caras então, do sul compraram, foram para lá e criaram uma economia próspera. Ainda é o Brasil se beneficiando dos imigrantes. Agora, esse pessoal que vem do Haiti, do Senegal, eles sabem o quê? É? Alguns talvez saibam 2 ou 3 suras do Corão, tá certo? E sabe fumar maconha, vender crack, talvez isso eles sabem. Então, o paralelo é absolutamente falso. Mas, eu digo das pessoas que leem a coluna do Narlock, quantas sabem disso? Hã? Quando você vê um idiota como Narlock precisa do Olavo de Carvalho para contestar, olha, porque a coisa está muito ruim, pô. Quando deveria ter caído lá 3.000 cartas dando cala a boca, burro. É? Quem sabe um pouco de história do país no século XX sabe que essa analogia é totalmente falsa, é demagógica. E sabe que o Narlock não sabe também, quer dizer, ele acredita mesmo nisso. Porque é um mecanismo histérico. Quando você consegue combinar palavras e fazer uma frase, o fato dele ter conseguido fazer a frase o convence de que a frase é verdadeira. Isso é um dos mecanismos mais típicos da histeria. Eu acredito naquilo que eu consigo dizer. Se eu conseguir dizer, quer dizer, conseguir dizer já é um esforço monumental. A hora que conseguiu dizer, só pode ser verdade. Quer dizer, é o efeito persuasivo da mera estrutura gramatical. Né? Quer dizer, com o pensamento das pessoas, assim, ele é fluido e com pré-verbal, na hora que consegue ter expressão verbal, é uma vitória tremenda, né? E é quase como uma revelação divina, né? Então é neste estágio que nós estamos. Eu asseguro para vocês que pelo menos 80% das opiniões que eu leio em jornal são feitas assim. Você combina umas palavras e ele acha, ficou legal, deve ser verdade.